A Arábia Saudita interceptou 3 drones vindos do espaço aéreo iraquiano, mostrando que os estados do Golfo seguem vulneráveis a proxies apoiados pelo Irã. Uma porta-voz do Ministério da Defesa saudita afirmou que o reino tomará medidas operacionais contra qualquer tentativa de violar sua soberania e proteger civis em seu território. O incidente ocorreu um dia após um suposto ataque de drone próximo à usina nuclear de Baraka, em Abu Dhabi, levantando dúvidas se milícias no Iraque testam novas rotas e o impacto disso no cessar-fogo regional em deterioração. Recebemos a doutora Kenneth M. Pollack, vice-presidente de políticas do Instituto do Oriente Médio, para aprofundar o tema. Doutora Pollack, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ligou recentemente para seu homólogo saudita após o incidente. Teherã está tentando tranquilizar a Arábia Saudita de que não quer uma escalada? Ou está tentando se afastar de atividades de grupos aliados que talvez não controle? Bem, primeiro, Nicole, muito obrigado por me receber. Por favor, envie também meus cumprimentos ao meu velho amigo embaixador Regaf. Sobre essa questão, precisamos reconhecer que houve negociações nos bastidores entre iranianos e vários estados do Golfo desde o início, até mesmo antes da guerra. Sobre o que ocorre nos bastidores, é sempre difícil saber ao certo. Acho que precisamos nos preocupar com isso. Os iranianos têm transmitido consistentemente para todos os estados do Golfo que agora possuem novas capacidades que já demonstraram, que podem causar todo tipo de dano aos sauditas, aos emiradenses e aos demais estados do Golfo. E, independentemente das negociações formais com os Estados Unidos, me preocupa que haja conversas informais com os estados do Golfo, onde os iranianos tentam chantageá-los. Mesmo após o fim da guerra, eles exigirão pagamentos paralelos dos estados do Golfo, dizendo: se quiserem que paremos de lançar drones e mísseis balísticos contra vocês, esperem nos pagar regularmente. Esse é o modus operandi do Irã. É um estado chantagista, e com a Guarda Revolucionária totalmente no comando, meu palpite é que esse é um dos principais elementos dessas conversas. Meu palpite é que esses ataques de drones são um recado dos iranianos aos sauditas e outros estados do Golfo. Podemos fazer isso com vocês quando quisermos. Há sinais de que os estados do Golfo cederão a essa chantagem? Os Emirados Árabes Unidos têm se posicionado firmemente contra o Irã. Mesmo que o Irã tente chantagear estados do Golfo, será que eles cairiam nessa armadilha? Certamente é possível, Nicole, e na minha opinião, esse seria um dos piores desdobramentos dessa guerra. É um dos motivos pelos quais os estados do Golfo têm sido tão enfáticos em tentar fazer com que o governo Trump obtenha um bom resultado nessa guerra, um em que o Irã seja visto como totalmente derrotado. Eles reconhecem que terão que conviver com os iranianos mesmo após o fim da guerra. Eles querem garantir que não fiquem sujeitos a esse tipo de chantagem por parte dos iranianos. E percebem que, no fim das contas, a capacidade deles de evitar isso será muito limitada. No final das contas, cabe ao presidente Trump e aos Estados Unidos garantir um bom desfecho para a guerra. Como eu disse, eles estão com muito medo de que, se o presidente fizer concessões aos iranianos, eles serão obrigados a pagar. Bem, o Iraque agora tem um novo primeiro-ministro, Ali Al-Zaidi, que afirma querer as armas sob controle estatal. Vamos analisar o incidente recente com drones. É um teste inicial para ver se Bagdá realmente consegue controlar as milícias apoiadas pelo Irã, ou um sinal de que a influência do Irã não está enfraquecendo nem um pouco dentro do Iraque. Primeiro, não acho que a influência do Irã esteja enfraquecendo no Iraque. Não há nenhuma indicação disso. No fim das contas, o governo que foi formado em Bagdá se baseia no que chamamos em inglês de Coordinating Framework. Eles têm laços muito próximos com os iranianos. Não há nenhuma indicação de que isso diminuiu de forma alguma. Ali Al-Zaidi é um empresário. Ele não tem experiência em política. Não está nada claro o que ele será capaz de fazer em termos de reestruturar o Estado iraquiano e trazer as milícias Rashid al-Shaabi, especialmente as milícias apoiadas pelo Irã, totalmente sob seu controle. Quanto a saber se esse ataque de drone em particular está relacionado a isso, é impossível dizer com certeza, mas eu não descartaria essa possibilidade.
Primeiro, não sabemos se os drones vieram do Iraque ou do Irã e apenas passaram pelo Iraque. As duas opções são possíveis. Se eles foram lançados do Iraque, não sabemos exatamente o motivo. Obviamente, surgiram relatos no fim de semana sobre bases secretas de Israel no deserto iraquiano. Isso pode ser um ou mais grupos iraquianos buscando vingança por algo assim. Mas sim, eu acho que no fim das contas, uma das mensagens que está sendo claramente transmitida é que o Irã ainda tem uma influência tremenda no Iraque. O Irã pode usar o Iraque para atacar os estados do Golfo, e os estados do Golfo não devem esquecer disso. Ken, se essa guerra recomeçar, qual seria a sua recomendação para os estados do Golfo enviarem uma mensagem mais forte ao Irã de que eles não podem ceder a essas táticas de intimidação? Acho que você está certo. Primeiro, eles devem apoiar firmemente os Estados Unidos se as operações de combate recomeçarem. Mas também acho que é, novamente, absolutamente fundamental que os estados do Golfo deixem claro para o governo Trump o que eles considerariam aceitável nessas negociações e em uma resolução final desse conflito. Sabe, essa guerra é sobre mais do que apenas os Estados Unidos e o Irã. É sobre Israel e o Irã. É sobre os estados do Golfo e o Irã. É sobre todos os países que utilizam o Estreito de Hormuz, seja para exportar petróleo e outras formas de energia ou para enviar seus produtos para a região. Todos têm interesse nisso. E no final das contas, os Estados Unidos precisam sentar àquela mesa, não apenas como os Estados Unidos, mas como o líder da comunidade global. Tem que ser uma resolução que funcione para todos nós e que não deixe esse regime iraniano com qualquer capacidade de chantagear nenhum dos membros da comunidade internacional. Ken Pollack, foi ótimo tê-lo hoje no i24 News English. Obrigada pela participação. Muito obrigado por me receber, Nicole. Vamos continuar a conversa no estúdio com o embaixador Mark Regev. Mark, como estávamos discutindo antes, tivemos algumas dessas dificuldades técnicas. O que significa se a guerra recomeçar e como o Irã está sentindo essa pressão agora. Todos os relatos afirmam que os Estados Unidos, Israel e os países do Golfo estão se preparando para a retomada da guerra. O que seria necessário neste momento para algum tipo de avanço diplomático? Então, a bola está claramente com o Irã. Quer dizer, Trump foi muito claro sobre o que ele precisa para acabar com isso. Ele precisa de avanços concretos dos iranianos na questão nuclear. E ele colocou suas cartas na mesa. Ele disse que o pó nuclear, como ele chama, que é urânio já enriquecido a 60%, precisa ser removido do Irã. Sua capacidade de enriquecer mais urânio deve ser desmantelada. Está claro o que precisa ser feito. Até agora o Irã não concordou. Agora, a ameaça do uso da força, a ameaça de um retorno ao conflito militar, certamente está preocupando os iranianos. Enquanto isso, mesmo antes dessa decisão, o fato de os americanos terem imposto esse bloqueio à exportação de petróleo iraniano, os iranianos estão sofrendo. Achou que Trump os tem pela jugular. Mesmo sem ameaça do uso da força, ele pode simplesmente esperar até que eles cedam e usar a pressão econômica americana para degradar a sociedade deles, a economia deles, a capacidade deles de pagar seus próprios soldados, a capacidade deles de sobreviver como país. Está claro que os iranianos estão sob pressão. Notei um sinal disso hoje ao ver uma reportagem em uma agência de notícias onde um alto funcionário iraniano afirmou que os americanos mostram flexibilidade. Em outras palavras, ele está preparando o terreno para uma possível concessão iraniana. Agora, eu não quero deixar nossos telespectadores otimistas, achando que de alguma forma isso vai acabar muito rápido. Mas não tem dúvidas que a trajetória, o rumo geral que isso está tomando parece ser muito positivo. E, no final, o Irã vai, de uma forma ou de outra, concordar com o que os Estados Unidos estão exigindo sobre a questão nuclear. Quando você menciona as declarações do Irã, hoje soubemos que estão criando um novo órgão para administrar o Estreito de Hormuz. Basicamente, Teherã está tentando formalizar o controle sobre essa via navegável internacional. Sobre as mensagens divulgadas, inclusive para os próprios iranianos, ao tentar formalizar o controle sobre essa via navegável internacional, o que devemos observar agora? Quando se trata das negociações lá e das ameaças do Irã a qualquer navio que passa por ali? Então, obviamente, isso é algo inaceitável e não será aceitável
não só para os iranianos, mas também para os Estados Unidos e para os países árabes que fazem fronteira com o Golfo. O Irã declarar unilateralmente que essa é sua via marítima. Pense nas consequências disso. Reflita. Imagina um país próximo a uma rota marítima internacional bloqueando-a de repente. Isso mudaria o direito internacional. Pense no que os turcos poderiam fazer. Pense no que panamenhos e indonésios poderiam fazer. Ao abrir essa caixa de Pandora, surge um grande problema internacional. E é por isso que ninguém pode concordar com essa exigência unilateral iraniana. Está claro que é apenas uma maneira deles tentarem pressionar todo mundo. Temos que manter um foco, e isso significa resolver de uma vez por todas a questão nuclear iraniana.